Bom, boa noite a todos aqui no canal Florescer da Consciência. Boa noite, Helena, nossa... Andrew, Pedro, Tadeu. Boa noite, good evening, Spencer, our special guest, nosso convidado especial, que vai falar hoje sobre os princípios herméticos. Um assunto muito interessante, que, segundo o nosso convidado, ele tem estudado por vários anos, tem conseguido aplicar na vida dele, ou seja, ele tem uma pesquisa intensa, né, nessa área, e está aqui hoje conosco para falar sobre isso. E eu e Antônio vamos ajudar a traduzir para o público brasileiro o que esse nosso convidado, né, ele mora no Texas, nos Estados Unidos, tem para compartilhar com a gente. Obrigada, então, a todo o pessoal do chat. Um beijo para todos e vamos começar. Antônio, por favor. Ok, obrigado, Gislene. Boa noite, amigos. Good evening, Spencer. How are you? Excellent. So, excellent. I'm no longer nervous. I was nervous, but no longer. Good. So we are glad that you are here sharing your knowledge with us one more time. Thank you so much. So tell us a little bit about your experience and the Hermetic knowledge that you know. Sure. I think it starts off as any young adult should, in the sense that they take a firm chance at exploring, things outside of what they were raised with. I think to dabble in things here and there and not allow them to necessarily influence you, but to keep them in mind, I think that's prime. That's prime for anybody. Me, this has kind of become the summation of everything, because when I heard about this, I was not entirely aware how applicable this was to all life. So I learned this by observing, but once I came into the maturity of these thoughts and saw how they wove everything together, I realized I had something pretty special here, and that when I looked out, I could see all of these things applying. So it's just taken me a long time. This isn't some information I would charge for, because this took me time to learn. So all I'm asking is for a little bit of time too, that I could pass it on. It's helped me immensely in so many things, and so I hope other people can take something from it. Thank you, Spencer. So let's translate to our friends. Good luck. Boa noite, pessoal da live, boa noite ao pessoal da banca, e nós vamos iniciar nosso processo de tradução. Basicamente, o que ele falou, que esse conhecimento começou com ele, né, ainda na juventude dele, ele começou buscando aos poucos, tateando e encontrando oportunidades de aplicar esse conhecimento hermético na vida dele, né? Gislene, você poderia acrescentar mais alguma coisa? Um minutinho só, Antônio. Desculpa, Gislene, estou quase falando japonês aqui. É que quando o Spencer se movimenta, eu acho que o microfone dele fica batendo na roupa. Eu não sei se é isso, mas está com um barulho, né, de metralhadora. Eu ouvi um barulho, eu não sei se era o meu microfone, eu não sei. O seu não era, porque eu desativei para ver qual dos dois que era, né? Eu desativei o seu e a metralhadora continuou atirando. Eu posso pedir a ele para... A gente pode ver o áudio dele, arrumar antes de ficar assim a transmissão toda, né? Exato. Gislene, você quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria deixar aqui, dizer, né, que é uma gentileza do Spencer de compartilhar esse
conhecimento com a gente, porque a gente sabe que pesquisa, que observação são coisas que a pessoa leva tempo, né, para fazer, gasta recursos, né, acho que esse é um tempo muito interessante que a gente está vivendo, né, onde a gente consegue usar essa ferramenta da internet para compartilhar esses conhecimentos. Conhecimentos herméticos são bastante interessantes para a gente conseguir juntar mais uma peça nesse quebra-cabeça para entender a nossa realidade, né? Então, seria basicamente isso, Antônio. Ok, obrigado. Spencer? Mm-hmm. I have a quick question. Your microphone, when you move, it's making like some noise. Can you like it's making noise when I move here? Like this? No. No. I believe it's feedback from a thing or two I have hooked up, so I'll go ahead and silence those up. Okay. And see if that helps. Ok. Ele vai tentar ver se eu... Ele disse que tem alguma coisa ligada aqui no computador dele, e ele vai tentar silenciar para ver se não faz o barulho, né, Helena? Ok, obrigada, Antônio. Então, a Gislene estava falando que... Perhaps that helps. Helena, just a second. Oi? Tá, ele perguntou se ajudou. Eu estou ouvindo ainda. Vocês não estão? Gislene? Não, para mim o som tá bom. Tá bom. Então vamos tentar assim, né? Vamos Isso. continuar. Antônio, você falou toda a tradução? Sim, Já? sim, já. Ok, então. Okay, Spencer, go ahead. Thank you. It's good now. Oh, great. Let's see. I kind of want to just dive into this if that's all right. Yeah, I think it's good now. All right, great. So there are, life kind of presents itself in a series of numbers, and we know that life has, I suppose you can say, set patterns of unfolding. Now, one of these really significant numbers is 7. It shows up in all kinds of things, and it's a common theme with these principles as well. So there are 7 that are widely discussed. I think there are 8 kind of in a sense, but they present themselves in a 7-fold manner. And let's see, they are mentalism, correspondence, vibration, polarity, rhythm, cause and effect, and gender. I don't know if you want to take time and go through that. Yes, thank you. Yeah. Could you repeat, please? Yeah, if I get lost, go ahead. Correspondência, polaridade, polarity, correspondence. Mentalismo, né? The 7 principles are mentalism, polarity, ritmo, correspondence, vibration, gender, and cause and effect and rhythm. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correspondence, polarity, mentalism, vibration, gender, cause and effect, e rhythm. And rhythm, yes. Basicamente, o que ele falou é que esses princípios da filosofia hermética, eles são 7 princípios básicos. E os 7 princípios, eles são esses. Correspondem a esses: ao mentalismo,
a polaridade, a correspondência, a vibração, ao gênero, causa e efeito e ritmos. Ele falou em ordens, e as ordens não era uma ordem fixa, mas são esses os princípios que ele falou. Go ahead, Spencer. All right, I'm gonna break these down just as I have them in my notes. So it's like my raw thoughts and things like that. But we'll get this across as good as we can here. So let's start with mentalism. Mentalism is everything that is in the mind. They say that everything passes through this thunderstorm and lightning storm inside of us, and it all coalesces in our brain. And so any experience you have, whether consciously or subconsciously, in any way you look at it, it's all folding this all the time. The brain constantly changing. If you look at it like a time lapse of how a brain adapts, it looks like a cloud of sorts. And that's what it is in a sense. It's just everything is being fractured through the mind. Thoughts, you process emotions here as well. It's just a part of the organic process. Everything starts in the heart, and then it has to be filtered through the mind. Any real organic thought has to start here and then go to the mind. And this principle tells us that thoughts create our existence. And I'll go more into that if you want to go ahead and translate. Antônio? Oi? Obrigado. Basicamente, a ideia, o princípio do mentalismo, ele reside na ideia de que os pensamentos, eles criam a realidade, né? E também é uma forma de se manifestar através das suas emoções, que são filtradas pela mente, né? As emoções que começam no coração e são filtradas pela sua mente e reflete a sua realidade. Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. O pensamento começa pelo coração, é filtrado pela mente, e a mente cria, né? A realidade. Ou seja, os pensamentos criam a realidade. Pensamentos e emoções, né? Emoções decodificadas pelos pensamentos, pelo Sim, que ele falou. Pelo que ele falou, exatamente. Obrigado. Spencer, go ahead. Let's see. And continuing on the mentalism, I'll wrap it up here. It's got to be said simply. If I can't say it simply, it's not being said right. So, thoughts create our existence. We understand that now. We can scream and cuss at a cup of water, and when we freeze it, it's going to have an effect, and that carries out through all things. So our thoughts are creating all of this and processing all of this for us. So the mind has its own realm of power in this sense. And if you can fathom that all of this seemingly hard stuff here is just being created up here and interpreted through a biased mind, you can if you can change your thoughts, you can change the quality of your experience, your existence. I'd like to give an example of that. They say that the part of our brain that lights up when we're scared or tense or really, really anxious, it is the same part of the brain that lights up when we're feeling surprised or excited or engaged to take on a task. So if you just quite literally change the way you see that and know that, you can take any anxious situation, you can take any scary thing and turn it into something you're gung-ho for, something you're ready to face head on. Because why go against what's already going on? And I guess another thing to sum it up is the simple truth of if you want something different, you must do something different. These are just, these laws just kind of pervade everything. So I want to try and get it across simply and quickly. Thank you. Mm-hmm.
Ele falou que basicamente que os nossos pensamentos ele criam a nossa existência, né? Ele falou uma parte bem interessante no que diz respeito a quando a gente está ansioso e quando a gente tem surpresa e medo, né? Ele falou que quando a gente está ansioso, a parte do nosso cérebro ela que ela cria as redes neurais, né, para você sentir essa ansiedade, são a mesma área que cria quando você está surpreso com alguma coisa. Então, o que a gente tem que aprender a transformar esse sentimento de negatividade, né, que você está com medo, que você está ansioso, para uma coisa que seja manifestando de uma forma boa, já que o cérebro está usando a mesma área para manifestar duas coisas diferentes. Né? Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, é basicamente isso mesmo, Antônio. Ele falou que se você muda a qualidade dos seus pensamentos, você muda a qualidade da sua realidade. Isso, exato. Né? Então, é exatamente isso. Você interpreta acontecimentos do mundo muitas vezes com medo, com esse sentimento de ansiedade, não é? E exato. Se você aprende a interpretar de uma outra forma, né, com maior domínio, você vai... Isso é fundamental, está no vértice da mudança da sua realidade. Exatamente, exato. Obrigado. Spencer, go ahead. Sure, let's see. We're going to go ahead and move on to correspondence. And that is, I mean, everybody has heard the saying, what is below is above, as above, so below. So the all-encompassing macrocosm, the cosmos of the outside of us, reflects equally and just as beautifully as the cosmos, the microcosm on the inside of us. So when you look at how that manifests, you see it in the mathematics of nature with the Fibonacci spiral. You see it with the Platonic solids that are comprising all of the subatomic things that we're not keen on just yet. But it's basically, if you put one mirror across from another mirror, it goes on as far as you can perceive. And that is the same thing as looking out and looking within us. That's part one of correspondence. Thank you, Spencer. Ele está entrando no segundo princípio, ele chama da correspondência, né? Esse princípio, aparentemente, será dividido em duas partes. Basicamente, esse princípio da correspondência, ele disse que tudo que está sobre você, tudo que está acima é igual ao que está abaixo. A beleza que está acima é igual à beleza que está dentro de você. Né? Ele fala um pouco da sequência da espiral de Fibonacci, né, que é uma espiral matemática, que ela cresce, que essa espiral ela está em formas da natureza, né? Ela está na forma da concha, e em outros ela se encontra na natureza. Ele também fala em formas perfeitas, como os sólidos platônicos, né? Foram sólidos, formas sólidas que foram estudadas por Platão. Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Achei interessante a alusão à fórmula de Fibonacci. Sim. A fórmula de Fibonacci ela é um padrão que existe na natureza inteira, né? Na Exato. natureza orgânica, né? Que parte do binário para uma complexidade maior. E ela é feita assim, a soma dos termos anteriores dá o próximo termo. É bem interessante essa questão, né? E assim como em cima é embaixo, né? É a lei da correspondência. Sim. Exatamente. Spencer, go ahead. Sure. And the other part to this,
Do you know what Play-Doh is? Like the play putty stuff? Plato, you're not talking about the philosopher. It's, No, I mean like no, not Play-Doh. yeah. Play-Doh. The child's Oh, toy. yes. Yeah, I know what you're talking Okay, about. all right. So think of this reality as one ball of Play-Doh, Okay. like colored clay in a sense. So this reality is described as what people say is holographic, which means that one piece of that reality, you can expand that and you could inspect it, and it would have the same parts, it would have the same format as any other part of the whole. So, like, if you take a piece of Play-Doh, it's not changed or anything. You can expand on it, but it's the same thing. It's all part of a whole, you see. And you can pick apart this reality on really deep levels and see, I mean, just nature's beauty unfolding as you could look up in the sky or at trees. And once you see it, that true inherent beauty, you can't unsee it. It is truly in everything. And that's what I love about this so much, is that it's applicable to everything. But to this law says that if you want to understand something outside of you, you have to start inside first. And if you want to start and really delve to the world inside of you, you first have to study the world outside of you, so you can get that perspective. So it's the two extremes bouncing back to figure out your place in the middle. And this manifests as the Fibonacci sequence or the golden ratio. The universe is a fractal. Like, it's just that way. It's a fractal. It's a self-similar across all the spectrums that are you're able to get in. All right, that's correspondence. Okay, thank you. I like Yeah. the example that you provide, like the Play-Doh as in a holographic, because it's like this. I've seen a holographic film, and when you cut a piece of the holographic film, you can have project the full image from the little piece that you just cut. It's pretty much the same. Thank you. That was a very good example. I'm going to translate. Sure. Ele tá estendendo agora, né? Ele tá estendendo o pensamento dele. Ele está partindo para o universo holográfico. E ele criou um exemplo para explicar o universo holográfico, né? O universo holográfico é como se você conseguir quebrar um pedaço pequeno do todo, aquele pedaço pequeno que você tem, ele também corresponde ao todo. E ele criou um exemplo. Existe uma massa que as crianças brincam. Então, quando você pega uma porção daquela massa de modelar que a criança brinca, e você tira um pequeno parte daquela massa para modelar alguma coisa, aquela massa também ela é igual à massa original de onde você tirou aquela parte total, né? Então ela também tem a mesma plasticidade, você pode criar as mesmas formas do que a forma original. Eu já tive a experiência de ver um filme holográfico. Eu já tive a experiência de ver a experiência do filme holográfico, um corte, me mostrando com um corte do filme holográfico, e ele a partir da imagem do filme, do negativo, né, ele cortando e projetando o pedaço que foi cortado, ele também forma a imagem inteira de onde ele foi tirado. Não é como uma fotografia, um negativo de uma fotografia comum, que se você corta aquela parte, você só tem a parte, você não tem mais a parte inteira, só um pedaço da foto. Gislaine, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Ele falou do microcosmo e do macrocosmo, né? Que Exato. se você quiser entender algo fora de você, ou seja, no macrocosmo,
Você tem que começar dentro de você. E vice-versa, você também pode compreender algo dentro de você observando o que está fora. O que está fora, ou seja, o que está sendo projetado, né? Exatamente, ele falou Uhum. uma parte interessante, ele disse que exatamente, se você quiser entender muito do que está dentro de você, você observa o que está ao exterior, na parte de fora de você, porque será fácil de você interagir com o que está por fora para você poder entender o que está acontecendo, visualizando o que está acontecendo por dentro. Exato. E ele falou também da série de Fibonacci. Exato. Só que ele falou do Golden Radio, né? Exatamente, são sequências que existem normalmente na natureza, né? Que elas estão na natureza. E ele vai explorar mais esse assunto. Ele falou que são duas partes. Go ahead, Spencer. Thank you. All right. The next one is vibration. It's one that I think a lot of people have really started to grasp lately, as far as a common understanding of it goes. But there's always more. So vibration states that there is no rest, that there is no non-motion, that everything is moving, whether it is around us. The air you cannot see, but you can feel it. It's moving, so you don't even have to see it, but you can know that thing is happening outside of you. You see it in the sky. The stars move at night. When you look at the grass, there are insects, and when you look at the insects, there are bacteria. There's vibration says that there's always more. That death, as we think of it, is sort of a concept that's a cop-out. It's a falsehood that we've kind of mislabeled or misinterpreted. There really is no non-motion. Once we stop moving in these physical bodies, it has to go somewhere. That's basically what the first part of this is. Like, just that all existence is vibration, that solidity is an illusion of different vibrations kind of conflicting with each other. So solidity and again the wall, spoons, air, whatever you want to say it is, it all is just different rates of that hum, that vibration. Let's see. I'll just finish this because it's short and people get it already. Light, sound, matter, antimatter, it's just different rates of vibration. And all that's being perceived through the mind. Thank you. Uhum. Basicamente o que ele fala é que tudo que está existindo ao redor da gente e como a gente interage e com o que a gente interage são vibrações de um todo, né? Ele também fala que luz, a matéria, né, e a antimatéria também são vibrações. Essa percepção do sólido que a gente tem, ela não é um sólido, a parede não é uma parede sólida, né? Ela é uma manifestação de uma vibração, né? Gislaine, você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, é interessante que ele falou que não existe o repouso, né? Que Exato. não existe um não movimento, tudo está em movimento, e que a morte é um conceito errôneo, inclusive, né? Bem interessante. Exato. isso, né? Ele fala também que alguma coisa acontece, né, quando a gente parte, né, a gente morre. Ele também fala que tá tudo vibrando, os insetos estão vibrando, na realidade, tudo ao redor da gente está em um processo de vibração, talvez diferentes escalas de vibração, mas contudo estão todos vibrando, né? Isso aí. Go ahead, Spencer. Thank you. All right. The next one is polarity, and so we've covered that this world, this nature, this reality, it's holographic. It all has it's all like the same part
of a whole. But this law states polarity, that all of these things, this collective, that all has a dual nature, that everything has opposites to a degree. We're very good at labeling things as human beings. That's just something we've gotten really good at, is limiting the meaning of what a thing can be. Like, to me, I think this can be reconciled, like, through the fact that the reality itself is holographic, but this says that everything has opposites to a degree. Temperature would be what people would think is hot and cold. Everybody thinks of this as like right and wrong, or good and evil, or light and darkness. But if you can draw me a line on a thermometer where hot becomes cold, you begin to see that this dual nature is just something that's constructed by everybody in their minds. Because truly, it's not hot or cold. There would be heat and then lack of heat. Go ahead with that. I know it's a lot. Okay, thank you. Basicamente, o que ele falou que vai, Gislaine, go ahead, Gislaine. Não, eu ia te pedir para começar. Pode começar. Basicamente, o que ele falou que esses princípios também eles se aplicam para situações de quente e frio, né? Que na realidade ele não consegue traçar uma diferença do quente e do frio, né? Ele também faz essa alusão à vibração. Esse é um princípio que ele desenvolve como o princípio da polaridade, né? Gislaine, você acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Então, ele diz o seguinte, que a realidade é holográfica, tudo faz parte de um todo, mas, no entanto, há sempre uma dualidade, tudo tem duas polaridades, né? Por exemplo, ele dá o exemplo da temperatura. A temperatura é aquilo que a gente percebe como contraste entre o frio e o quente, que, na verdade, é uma escala de calor, né? É um ponto onde você tem pouco calor, né? E um ponto onde você tem maior quantidade de calor. Então, é um contraste que se transforma numa polaridade, o bom e o mal. Aí, Antônio, nesse ponto, eu podia perguntar para ele o seguinte, que a polaridade, ela se forma, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, por exemplo, você manifestou nesse mundo, tá? Nós somos seres humanos, temos determinadas características que nos permitem viver nesse meio 3D na forma que nós assumimos. Então, existem alguns parâmetros que nos permitem viver de uma forma ótima. E tudo que foge daquele parâmetro, obviamente, né, vai ser ruim, vai ser excesso, vai ser falta. Ou seja, nós vamos perceber essa dualidade. Se você pode perguntar isso para ele, assim, vamos comentar. Isso se deve, né, que essa polaridade se deve a que quando você observa de um determinado referencial. Certo, você quer fazer uma pergunta para ele? Vamos criar uma objetividade em cima da pergunta, né? Porque ele está falando de uma maneira muito filosófica, já se torna até complicado de fazer a tradução. Que a polaridade seria... Ela é criada pelo observador que está observando de uma determinada... de um determinado referencial. Ok, eu vou perguntar para ele. Spencer, we do have a quick question to see if you could develop the answer based on what's the polarity. The polarity is based from the perception of an observer. Like the observer can decide if it's going to be good or bad. Right. They say all truth is, like, in the eye of the beholder type thing. Yeah. Go ahead. Yes. Go ahead. Some referential universe from a special
a referential, like I'm a human, I need some parameters to survive. So everything that that is out of these parameters, it's not good for us. It's not. It doesn't make our lives available. So it's not convenient. It's that's a kind of perception of polarity. What do you think? Right. This is not the most popular opinion in the sense that everybody gets kind of hooked up on you know, the whole God versus the devil part of all of this, in the sense that these are my like moral comings. You know, this is what I've chosen to structure myself with. I believe there are things that progress us, but progress us in different ways. Like, per se, how we choose to respond to certain, like an accusation or a compliment. You know, depending on how we react to this large spectrum of influences, depends on how we develop ourselves. Now, take somebody like Stalin, who was doing good by his own standards, but by millions and millions of other people, he was starving them to death. And that's not cool, right? So this simply says that, like, you know, the magnet has north and south, but its outreach, it varies, truly. That's how I'd kind of reconcile that. I hope that answers the question. Gislaine, você poderia desenvolver pouco sobre o que ele falou? Eu perdi pouco. Esse é o seguinte, que vê se você concorda que isso daí seria uma visão mais moral, né, do que seria o demônio, né, ou uma coisa demoníaca, uma coisa ruim. E que não é uma visão, a mais popular visão sobre a polaridade. Exatamente, exatamente, fala isso, exato. Uhum. Ele diz que... não sei se você captou mais. É como se a gente decidisse o que seria bom, quem era bom ou quem seria ruim. Ele fala da maneira que as pessoas veem o diabo, né? É uma missão, é uma visão até meio mitológica e tudo, né? Mas a gente decidiu, talvez a gente nunca soube realmente o que é o fato ou a história, mas a gente já decidiu que esse fulano vai ser o fulano ruim, né? Então ele falou também ele deu um exemplo da pessoa que rouba, né? Talvez a gente não sabe da realidade daquela pessoa que está roubando, mas dentro da cabeça da pessoa que rouba, o fato dela roubou alguma coisa, ou para comer, ou para alguma coisa, o fato de ter feito aquilo talvez seja uma coisa boa, mas para todas as pessoas que viram, né, é uma coisa ruim, né? Mas então a gente nunca sabe o que está acontecendo na realidade da vida daquela pessoa por dentro. Foi assim como eu entendi. Gislaine, você tem mais alguma coisa? Não, vamos em frente. Obrigada, Antônio. Obrigado. Go ahead, Spencer. Okay, I hope that worked. Let's see. So this is I'll wrap up the last little bit of polarity here. All these differences that we perceive, what we would think of as hot or cold or heads or tails, like all of these things can be resolved. That they're not really two different things, but different degrees of one thing. So the law says that polarity governs this reality, how things are structured, from our currency to our brains even. Get that, right? We have a left brain and a right brain, which function damn near completely differently, correct? So we've got that mirrored inside of us. Though we understand that it's not just a left and right part of our brains, that it is two parts of one whole. That's what I think people get,
really tripped up on now is they're only willing to acknowledge one extreme and not the other, and by God, by no means will they acknowledge the whole slice of the cake, Yes. Ele basicamente ele falou, por exemplo, é como se a gente ficasse dividindo o mundo todo em dois termos, em duas polaridades, mas o que ele pensa que, na realidade, não são duas polaridades, é uma só, e a gente que decidiu que serão duas diferentes. Ele fala que, um exemplo interessante que ele fala é que o nosso cérebro, né, nós temos o lado esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro, e cada um serve para coisas diferentes, mas na realidade é o mesmo, é a mesma coisa, né? Você está falando, o cérebro é o cérebro como total. Ele disse que também a polaridade, a gente decidiu que a polaridade governa tudo, né? As coisas do nosso universo são polares, né? Um lado positivo, um lado negativo. Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, Antônio, é isso mesmo. Podemos seguir. Thank you. Spencer, go ahead. Okay, there we go. Sorry. The next law is rhythm. So if you think of a beach where there's water and the sand and the shore, there is a natural in and out, and there are layers of this. It's like the earth itself is breathing, that there is something natural about the way waves are layered on tides, because you have in and out, in and out, in and out all day, but only so many times a day does the whole ocean come forward and then come back out. These natural rhythms and cycles, they pervade our biology. Any animal, everything has to breathe, for God's sakes. Everything has to live, so we have to have some sort of in to have an out, So that in and of itself constitutes everything. A pendulum sway is in everything, whether it's the waves or our heartbeats, in and out, in and out. It's that thing that keeps us alive, that keeps all of this making sense and moving on that degree that we talked about earlier, how everything is in motion. Now, I go ahead and translate that, because what I want to say on top of this, it requires quite a bit of explanation, so go ahead. Ok, thank you. Ele fala de um princípio chamado princípio de ritmo. Ele cria um exemplo baseado na maneira que o mar, né, que o mar e a maré interagem durante o dia, né, aquele ritmo de subir a maré e a maré descer durante o dia. É uma série de ritmos. Esses ritmos, eles não só encontram não só na maré, mas também a maneira que o coração da gente bate, a maneira que as ondas cerebrais interagem, e assim esse ritmo ele se sobrepõe sobre todas as coisas que existem no universo, né? Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só a ideia de que são ritmos dentro de ritmos, né? Isso. Por exemplo, você tem as ondas indo e vindo o dia todo, né? Aquele ritmo menor, e você tem... Alô, Gislaine? Vindo, Gislaine? Antônio? Sim. Oi. Não sei se aconteceu alguma coisa com o meu... Perdeu o áudio. Microfone, mas só para falar esses ritmos dentro de ritmos, né? Isso, exatamente. Go ahead, Spencer. Pronto, podemos continuar. Sure. So this is where I kind of start having fun.
happens next is we can break these things down. Now they all start sort of feeding into each other and stabilizing one another. The one concept structures and makes the other one make that much more sense. It makes it that much more of a pillar. But if you think about it, rhythm and the tides, they are just a tendency. They're something that can be overcome, certainly. You can disrupt rhythm very easily, but it does require more force, however. So if you think about a man who is rowing out to sea in a little boat, just trying to get past the waves. Now, if he's trying to row out when the tide is coming in, that's not going to be good for him. That's going to make it that much more harder for him to get out to the open ocean, where the tide doesn't affect him so much. Now, if he's smart and understands the language of rhythm, he can overcome that tide pushing him back in, but he's going to be a lot more tired after the fact. But if he's smart, if he works smart and not hard, he will know that the sea will eventually leave him. And so if he, at the peak point of low tide, starts to row out, he's got nature on his side. He's using rhythm to get what he wants in a way that helps him do more. So that's one small example of how like rhythm can be overcome. But it has to exude more force to do so. I think it's a very good example. It's a very good visualization. Ele, falando ainda de ritmo, né, ele continua explorando essa ideia do ritmo na natureza em relação às correntes que no mar, né, a natureza. Então ele fala como se fosse você tivesse que remar num pequeno barco e você saísse do ponto que você está e você tentasse voltar, mas nesse momento que você está tentando voltar, a maré está te puxando contra a direção que você está indo. Mas então, se você já consegue entender os ritmos da natureza, você sabe que vai ter um determinado ponto do dia que a maré vai parar naquele sentido. Então, né, se a maré está subindo ou está baixando, então você tem que esperar que você consiga passar desse ponto para que você possa ser ajudado pelo próprio ritmo da maré a chegar no ponto onde você quer chegar. É uma maneira também de você ser ajudado pelo próprio ritmo, né, dessa lei de ritmo. Gislaine, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Isso mesmo, foi um ótimo exemplo, né, para dizer que se você entende os ritmos da natureza, você pode usar a força da natureza funcionando nesses ritmos para alcançar o que você quer. Né? Se você não entende, muitas vezes você está querendo fazer está indo contra o ritmo. Exato, exatamente. Ou você vai gastar muito mais energia, né? Exato. Ou você pode, inclusive, não conseguir, né? Porque você está indo contra uma força do universo. Exato. Então, entendendo o ritmo, você pode navegar nesse ritmo, né? Para chegar onde você quiser, onde você quer, né? Foi claro. Interessante mesmo, né, Antônio? É um exemplo bem prático. Exemplo. Né? Bem prático, um exemplo da própria vivência de todo mundo. Todo mundo sabe o que é tentar nadar contra a maré, né? Não é fácil. Exatamente. Thank you. Go ahead, Spencer. Sure. The next one is cause and effect. And I will try and tie this in directly into what I was just saying about the man in the boat. Now, because he decided to exude more force, and he decided to row out as the tide was coming in, he exuded more force, therefore he is more exhausted, that being the effect.
Now, every cause has an effect, and every effect has a cause. I think that's pretty sound. You know, one thing has to happen for another thing to happen, and that just kind of imagine, you know, dominoes falling. One thing has to happen first for everything else to happen. Now, that's common, you know, people understand that. We have different words, and that's a fairly understood concept. Now, this is where it gets more, I guess, occultish, like it has that more deep meaning, is that chance and fate and destiny and all of this stuff, all of that is just a name given to a law that's not quite recognized. So when we see somebody almost get hit by a car and they back up, everything that started with that person's day led up to them not being hit in that one instance. And from one action, it spirals into thousands of different things and ways it goes on. There are a lot of different planes of causation, like whether it's in front of us with, you know, cars and stoplights and car crashes, people making decisions physically, or us going internally and making you know, a different thought, whether it's something outside of us or something inside of us. Nothing escapes this at all. So everything, it's a effect from a cause or something? Yes. It's a circus of causation, yeah. It's everything is an effect from any some cause, and every effect is cause of another effect. It's a chain of events, cause right? and effects. Chain events. One is cause of the other. Giz, vamos traduzir, pessoal. Vamos lá, Antônio. Vamos. Então, Começa, Antônio. Ele está explorando um princípio de causa e efeito, né? Esse princípio, basicamente, ele tenta explicar que há uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa. É meio complexo, mas foi basicamente o que a gente voltou, aí eu e Gislaine, nós voltamos a falar com ele e pedimos para ele explicar um pouco mais, para a gente poder passar uma ideia mais clara para vocês. É como se a pessoa tentasse interagir nesse processo de causa e efeito e criasse mais efeitos, né? Foi assim que eu entendi. Gislaine, você consegue passar um pouco mais, esclarecer um pouco mais? Então, todo efeito tem uma causa, né? Ele está falando tanto internamente quanto externamente. Nada escapa a isso. E cada efeito, né? Ele, por sua vez, é causa de um próximo efeito, ou seja, uma cadeia de efeitos. Então, o destino, quando as pessoas falam de destino, são feitos de causas que ela existe um destino inexorável. O que existe é que a pessoa não controla causa e efeito, né? Então ela dá origem, ela causa determinados efeitos que ela não consegue ler, né, esse mapa fora dela, e aí Isso. ela chama de destino. E uma coisa interessante é que ele falou também, Antônio, que existe um mapa de causalidade na nossa frente, né? Que tudo que nós estamos vendo vai ter um efeito, né? E assim, a maioria das pessoas não sabe ler muito bem. Imagina, claro. você tem acontecimentos no mundo, você tem determinados pensamentos, correntes de pensamentos, você tem cadeias pessoas, de eventos, sei lá. Né? Eu acho que você falou que vão você ter falou desdobramentos, né? exatamente. Eu acho que você falou uma
uma coisa que me fez lembrar um fato que aconteceu agora, essa semana aqui comigo, é que eu vinha saindo do condomínio e uma senhora, e o condomínio são três pistas e uma pista no meio para você fazer a dobra, para você entrar na pista que vai no outro sentido. E vi uma senhora dirigindo, eu ia para um centro espírita na quinta-feira, né, que eu vou, e essa senhora veio, ela parou justamente o carro dela no meio, mas na pista que fazia a volta. No outro sentido, vinha um outro carro, e o carro não pôde fazer a entrada dentro do condomínio, porque o carro dela estava bem no meio. Quer dizer, ela, inconscientemente, ela parou o carro, ela desceu do carro, ela foi ver o que estava acontecendo com o carro dela, acho que o carro dela estava com algum barulho. Eu estava observando toda a situação, porque eu estava saindo do condomínio. Eu estava esperando que esses dois carros saíssem do meu caminho para poder passar. Mas esse carro que ia cruzando, ele quase entrou num acidente. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aquela senhora que veio com o carro dela, ela sentiu a necessidade de parar por algum motivo ali, mas ela ia causar uma série de eventos naquele momento. Quer dizer, um acidente poderia ter acontecido, um acidente grave poderia ter acontecido, né? É como você falou da casualidade. Às vezes você não percebe das coisas que estão na sua frente e você não interage, né? E você não consegue interagir, mas a maneira que a gente interage, ela está causando eventos em outras pessoas também, né? Exato. Thank you. Quer falar com ele, Antônio? O que você falou para ele? Eu vou falar para ele, porque eu acho que foi uma visualização exatamente o que ele falou. I was through but what you said, because I had an experiment this week that I think it was very interesting. I was going away to a center that I go here in Florida, in a neighborhood, and I was up to to leave the place that I lived to the building. And there was a woman that was driving. We have like a 3-lane, and we have that lane in the middle to make the turn to go to the other direction. And it was like around 7:30 at night. We don't have a lot of traffic because I live like far from the city, but still, we still have some traffic there, not very heavy. So she stopped her car, and right in that lane, you can make the turn to go to the other direction. And there was another car that was going to get inside of the condominium, and the other lady stopped right in a position that she was not able to see the cars that were coming by, they're passing through. So she almost got hit by a car. I was able to see the whole situation because I was about to leave the condominium. So I was in the entrance, but I was, seeing those two cars there. They were on my way, and I could not move myself. And I think it's exactly what you say. So the lady that came and stopped the car on the lane, she felt that she needed to stop the car. She even left the car. She walked through the car. I believe there was something that she heard on the car that was not working right. That's why she decided that. But by doing that, the other lady almost got hit by the other car because she could not see. Do you know what I mean? Do you know the relation of the events, the chain of events that was going through? It was difficult. If you really want to see that sort of thing play out in action, I recommend watching. This is so silly, so you'll have to forgive me, but I first started seeing it in videos where it's like people messing up or like failing or falling, just people, messing up stuff and getting hurt. But like there are some videos where like there's like falling glass or something, and that feeling welts up inside of you because you see it just barely miss him. There's a clear example. There's one guy who's walking down the sidewalk and stops for just 1 second. Just 1 second. He stops and looks at something on the ground and goes to pick it up, but then doesn't and just starts walking. Then a
I mean, this gigantic piece of glass, a window, just crashes right behind him, nearly killing the dude. And he's totally fine, doesn't get hit. But if he had not stopped that even 1 second, had he not seen that just happenstance on that sidewalk, he'd be dead. Mm-hmm. And like, that's what I mean. It's in the simple things in life. So you could be watching a YouTube video, or you could be or you could be fishing out on the ocean, and everything is around you. Nothing escapes this at all, whatsoever. It's interesting. Ele falou que fez exatamente o que eu falei, é um exemplo bom do que está acontecendo. Ele também falou que se você realmente quer ver essas coisas acontecerem, assista vídeos de pessoas, acho que todo mundo já viu determinados vídeos que acontecem, que as pessoas quase que entram em fatalidades porque estão fazendo coisas do cotidiano. Ele disse que ele assistiu um vídeo onde o rapaz vinha andando, né? Então ele para, e no momento que ele para, vem uma placa de vidro e cai justamente por trás dele, mas ele parou numa posição justamente que ele não foi atingido pelo vidro, mas é como se ele quase, por uma fração de segundo, se ele tivesse parado no lugar errado, ele teria acontecido, né? Teria sido praticamente esmagado pelo vidro. E foi exatamente o que eu vi, quer dizer, eu vi essas duas mulheres interagindo, e pelo fato de uma senhora ter parado o carro no lugar, a outra quase entrou num acidente sério, porque ela ia ser atingida por outros carros que vinham passando. E engraçado que é uma rua que normalmente 7h30 da noite não passa muito trânsito, mas naquele momento, por alguma razão, ia acontecer uma série de carros ia passar naquele momento. É muito estranho isso. Giz, você quer acrescentar alguma coisa? Aí eu tenho um desdobramento aí que me ocorreu agora, com o exemplo do Spencer, que é o motivo pelo qual a pessoa, por exemplo, né, algo nela fez ela parar e não ser atingida. Exato. Né? Isso daí, Antônio, isso daí é uma programação, entendeu? A gente já entraria em outro assunto. A gente pode explorar mais tarde, né, em outra ocasião, mas isso daí é o seguinte, nós temos inconscientemente, ou melhor, o nosso subconsciente, ele lê esses mapas de causa e efeito. Tá? E ele, inclusive, influencia. Então, quando você tem uma programação, vamos dizer, que te favorece, ele vai fazer com que você se não entre em determinados efeitos que você programou para não entrar. Tá? Ou, ao contrário, você acaba atraindo aquelas situações que você está programado para entrar. Então, essa programação, ela vai influenciar, né? Aquilo que se fala da questão, tudo começa na mente, né? Então, a mente já vamos dizer, se posicionou de uma determinada maneira, as emoções, as intenções, então aquilo vai mexer nesse mapa, tá? E a sua realidade, que já está preparada num outro plano, vai acontecendo de acordo com essa programação, né? Entendi. Então isso daí é bem interessante, e entra aí a questão das palavras, né? Da invocação, que você invoca determinadas realidades, né? E de você tomar consciência do que você tá preparando, né? Entra naquele jogo das palavras que existe, né? E que muitas vezes a gente está jogando, é o que se fala, jogando encantamentos contra nós mesmos, porque nós falamos determinadas palavras cujo significado nós desconhecemos e que programa a realidade quântica de uma forma que nós desconhecemos. Tudo isso tem a ver com esse assunto, né? Mas já é um desdobramento maior, né? Seja para uma outra ocasião. Se você quiser falar para ele, Antônio, é só um adendo, a gente não precisa se aprofundar nisso, não. Isso.
Isso, se você quiser, fale, eu te ajudo. Qualquer coisa. Pode falar. Me ajuda então. Spencer, what I told is about you cause and effect that we are able to program the effects. We are able to influence causes with our thoughts, or we can do this either conscious or inconsciente, Antônio. Conscious or unconscious. Conscious or unconscious. Yeah. Most of the people nowadays don't know how to program this causality, don't know how to influence this causality, don't know that it's influenced by the thoughts and words, invocation. And when in the example you told us, the guy that stopped 1 second before being achieved by the glass, by the accident, by the glass, probably he is programmed not to be reached by this kind of events, but it's a unfolder of this subject. It's not, but it's very interesting. It's something interesting to talk about cause and effect. What do you think? Like what you said, we can change and understand and predict causes and predict effects and manipulate them in the present, all because of that first pillar of mentalism, that our thoughts. Yes. Do you see how all of these feed each other? That they all are holding up the fabric of this reality, and they, all these can kind of be reconciled somehow. Like the rest of what I have written for cause and effect is that free will, it absolutely exists. Absolutely exists. You can do whatever the hell you want, build a rocket ship, and do whatever you want. You can anything. If you can conceive it, something can be done to achieve it. For every cause, there is that effect. But even though free will exists and we can do all these things and we can influence the cause and effect, nothing can ignore this law without a consequence, though. So whether that is like us trying to mathematically predict what stocks on the stock market will rise and fall, because it can all be like that Fibonacci sequence and golden ratio, that can be used to predict patterns, and it's any body of information at all. So that example being, you can predict and make money off of the stock exchange, but eventually that is going to have a consequence that was planned from the very first moment you decided to make that decision. So we can transcend that by working extra hard, like the man in the boat, overcoming the tides, right? But you can break natural laws, but not without consequence. It tends to come in the form of exertion of another pillar to continue to prop all of this up. So when you exploit one thing, the balance in your own life and in your own expression, it's tilted slightly. So everything has to eventually zero out. Always. Everything has to come back to a whole, or else it shouldn't exist in the first. I don't really know a lot that does not follow that cycle. The polarity will search the balance. Mm-hmm. Yes. Precisely. When you move something, and you cause a polarity and thus an effect, it will search the balance in the system. You and it have to organically happens. Yeah. Yeah. Okay.
Antônio. Foi bem interessante o que ele falou da sequência de Fibonacci e da regra de ouro, né, o Golden Rule. Eu já estudei um pouco sobre a sequência de Fibonacci, mas a gente aqui, quer dizer, em arquitetura, porque é o que eu estudo, a gente aprende a desenhar prédios usando a Golden Rule, né, a regra de ouro, né, quando você vai dividindo espaços e você cria espaços harmônicos. Se você se basear em cima dessa regra, é uma regra bem fácil de fazer. Aí você vê que os espaços eles não te comprimem, eles não comprimem a pessoa que vai morar dentro daquele. Você se sente bem dentro de uma casa que foi projetada dentro dessa ideia. Mas ele explora justamente essa questão que você colocou para ele, nessa pergunta que você colocou. Ele explicou bastante, como já foi discutido aqui para a gente. Go ahead, Spencer, for the next principle. Sure. The last, I suppose, mainstream or well-known or talked about one is the principle of gender. It is not the most popular thing to talk about in the West right now because there's a very strict liberal hand taking hold in the country, and like it's being distorted in a pretty radical way. But people are definitely looking at gender a different way now. That's beyond true. But this goes back to something deep within our roots, that whether we want to acknowledge it or not, the validity of this, everything has either a masculine or a feminine manifestation. We think of it as a different aspect of polarity, when it really is its own thing. So to equate it to polarity, we have the left and the right brain, right? That's two things. And so, but the way each of these hemispheres of thought functions and plays out, it's completely different. The one side is very hardcore. Everything is point A, point B. The quickest thing between them is phallic. It's a line. It's the 1 to the 0. Now the feminine side, it's encompassing. It's compassionate. It's holistic. It's creative. That is the 0, the womb. Now, we only get like more from that if we use that. So this is like my least favorite to explain because it's very difficult in today's terms. But it's basically that everything, every person, even nature itself has reproductive glands. And so everything falls somewhere within those two categories, or somewhere like right between, and can achieve both. Something like that, yeah. It's it's complicated even to translate the idea. I know. That's why it's the last one. The second to last one, actually. But we'll get into that later. Ele explorou, nesse momento, ele explora o princípio de gênero, né? Ele bom, pelo que eu entendi, o princípio de gênero, ele como se ele incorporasse a ideia de que o gênero se manifesta em tudo, né? É como uma afirmação que isso não está se relacionando explicitamente com a noção do sexo, como a gente entende o sexo para procriar, ou gerar, ou reproduzir. É como se o gênero se manifestasse em todos, como o princípio feminino e masculino. O gênero mental é como se fosse descrito como um conceito hermético que se relaciona com princípios femininos e masculinos, e não se refere ao sexo físico de alguém, nem sugere que alguém de certo sexo necessariamente tem um gênero mental correspondente, idealmente, que é um gênero mental equilibrado. Bom, foi assim que eu consegui perceber. Gislaine, você tem alguma coisa para acrescentar?
Não, eu tava fazendo a série de Fibonacci. Aí eu perdi um pouco. Vamos continuar. Então, Eu tava aqui foi assim pensando. que eu entendi, entendeu? E ele até falou que ele não é um princípio que ele gosta muito de debater, porque é um princípio realmente muito complexo. Ele até falou que esse princípio é um princípio que, quando a gente fala, dá muito o que falar, porque existe uma regra ele falou que uma regra não é uma regra, não era uma regra. As pessoas têm determinadas regras em cima de noções de gênero. Então, normalmente é uma coisa que dá São muito. preconceitos. Exato, são ideias pré-estabelecidas. É polêmico, mas olha só, deixa eu ver se eu coloco uma coisa aqui. Nessa dimensão, não só nessa dimensão, mas talvez gênero seria o seguinte: tudo que está manifestado tem uma especificidade, né? Um gênero seria vamos dizer, dentro do que está indiferenciado, tá? Você começa a diferenciar as coisas. Então, você tem, por exemplo, o gênero se refere ao animal, desculpe, às várias espécies de animais, né? Vegetal, ou seja, tudo que está manifestado dentro de um universo. É difícil mesmo. De um universo característico, né? Por exemplo, nós somos humanos, nós não podemos ser insetos, né? Você tem uma determinada série de características, de forma de viver, de forma de conservar, de tal que é específico humano, entendeu? Talvez e você tem lá, sei lá, os insetos, as bactérias, eles têm um outro tipo de forma de se manifestar. E isso também vai em outras dimensões, né? Ou seja, se você tem numa dimensão, numa quarta dimensão, por exemplo, uma frequência, tá? Que é uma frequência de um inseto, de uma ameba, de um parasita, ele na terceira dimensão ele vai se manifestar como um parasita, como um inseto, né? E quando você tem uma frequência que já foi concebida como um de ser humano, ele vai se manifestar aqui como ser humano. O que você acha, Antônio? Muito complexo? Não, eu acho que você conseguiu, abranger a ideia, porque essa é uma ideia complexa e essa é uma ideia difícil de ser trabalhada, né? Porque ela se ramifica em vários aspectos, mas eu acho que você conseguiu explicar bastante. Ele inclusive, ele falou assim, é uma ideia, é um princípio que normalmente, quando a gente fala, dá muito tabu, dá muito do que falar, né? Ele falou assim, eu não gosto de falar muito sobre esse princípio, mas vou ter que falar. Eu vou pedir para ele continuar. Obrigado, Gislaine. Go ahead, Spen. Sure. There's not too much there I want to expand on. It's pretty simple in that sense that, right now is kind of more or less coming out of the masculine hold on everything. To me, when you look at an obelisk, like they have obelisks at the Vatican, in London, and in Washington, in Egypt, that was a very much male-dominated society even then. Back then, they had to have that phallic symbol taller than anything. Look at the way we build buildings. All of them are tall, phallic, and straight. They look more like ones than they do zeros. So I think the shift between the two genders or realms of thought and going about things, I really think we're either about to see a major shift back to the feminine, compassion, encompassing creation, or we're going to see the two balance themselves out, which I think it's about time to see some balance between the two, so we can we have to kind of stabilize things, because everything's been chaotic.
very, very much so in that sense. But I don't really think there's anything wrong with chaos, per se, for the sense that I don't really see it as I don't see it as the opposite of order. I see chaos as just the in-between phase between two sets of orders. So it's the breath in and the breath out at the same time. So yeah. Then we'll go over the last one after that. Yeah. I like your idea of chaos because it's the idea that I have. It's before and it's in between time. It's before you start a construction and the end of the construction. So in between, you have everything down, bunch of dirt and everything around, but you don't see the end. You only see the end when you finish the whole building or something like that, right? The construction period is always chaotic. Ele fala que é um princípio, realmente, continuando a falar sobre esse princípio de gênero, é um princípio problemático de se desenvolver, né? Ele fala que, infelizmente, como se a sociedade ele estabelece ou aceitou muitos símbolos meio, que ele fala, meio fálicos, né? Que coisas pontudas, assim, estabelecendo o princípio de gênero, ou parece que existe mais uns do que zero. Foi assim como eu entendi. Ele também fala uma ideia interessante da ideia do caos. Ele não acha que o caos é uma ausência da ordem, ele acha que é o meio termo, né? Entre o antes e o depois. Quer dizer, você não sabe, aquele ponto que as coisas estão caóticas, aonde é que as coisas vão chegar, né? Você não sabe. Giz, você quer adicionar alguma coisa? Não. Vamos em frente. Spencer, go ahead. Thank you. Sure. Now this one, I have to illustrate the picture for you. So if you think of each of these principles as a different pillar, all holding up this reality, something has to hold up each of the pillars. So the foundation of all of this, where we have to start, this principle has been named the CARE principle, C-A-R-E. I like to say it's the giving a fuck principle, because if it really states that if you want to take action, you first have to feel it. For anybody to want to understand these principles, they first have to want to do it. It sounds so trivial, but we take it for granted, because when we seek to understand something, we have to love it to some degree, to commit something. So this one is the foundation to all of this, is just the fact that everything has this process. It has to start with our heart, because the heart, when we're conceived, the first thing that is detectable is the heartbeat. Everything starts with the heart. From the first cell division in the womb, everything starts with the heart. And everything that we do from that point on, if that does not reflect with correspondence to that, then we're falsifying a process. And like, some people get stuck in ways of thinking. There are 3 brains inside of us, 3 thinking things: the heart, the mind, and our gut. The drive, through all of it. I'll let you go ahead and translate that. Very complex. Thank you. Super. Giz, você pode... Não, começa, Antônio. Eu fiquei muito perdido nessa explicação dele. Spencer, could you just go slow so we can translate by parts, because this is a very yeah. I got you. So Yeah. eu pedi ele para
ir devagar the architecture, the pillars. Let's start essa there. parte. Vamos lá. É uma síntese do que ele falou, né? Então vamos de novo. Vamos lá, Antônio. Go ahead, Spencer, please. Sure. If we think of all of these principles, all 7 of them, as pillars holding up this reality, then what's holding up the pillars? There has to be a foundation of a heart center. You have to come from your heart first, because to even understand any of this or anything at all, if you want to understand anything at all, you have to give a shit first. If you're doing it for no other reason, it's not going to stick. Now I'll expand on it, but go ahead with that. Ok. Ele falou basicamente que deve existir colunas que sustentam esses 7 princípios. E que essas colunas elas devem estar erguidas a partir do coração. Né? Que o coração, que tudo começa com a partir. A vida começa a partir do momento das batidas do coração. Né? Como eu consegui entender o que ele estava explorando nesse momento. Diz. Uhum. É isso mesmo, ele fala assim, olha, esses 7 princípios sustentam essa realidade. Então, esses 7 princípios é o que vem do coração, exatamente o que o Antônio falou aí. Tudo tem que começar pelo coração, para movimentar essa realidade, esses princípios aí. Obrigado, Giz. Pronto, Antônio. Spencer, go ahead. Quer falar mais alguma coisa, Antônio? Não, tô bem aqui. Não. Tá. Ok. You can carry on, please. Okay, super. Spencer. All right. So, like, that's where any real decision, any big thing that is going to affect you, if your heart is not behind it, then neither will your head be nor your gut. Because the first thing that forms when we're conceived, the first thing we can hear in a child is a heartbeat. That's how we know there's something alive in there. There's something happening. It's because the heart is already speaking a language of rhythm that we understand. Antônio? Oi. Então, ele disse que a partir do coração, né, começa com o princípio do ritmo, né, como ele consegue entender esse processo todo, né? Gislaine? Você pode Então, ele explorar diz pouco? que toda grande decisão vai afetar você, né? E que quando alguma coisa acontece, Antônio, eu não peguei bem, quando o coração está falando realmente a linguagem do ritmo, né? Talvez o coração já seja o órgão que capte realmente a linguagem do ritmo, já naturalmente. Naturalmente, exatamente, é como você percebeu mesmo, é como você está falando. Thank you. Spencer, go ahead. All right. So then, if we're going to go by that organic process of how we develop the original blueprint of us, our heart forms first, and then our neurons, our brain, our nervous system, how we perceive, that is what comes second. And that, like, it starts with the foundation, correct? In the heart, you have to give a damn. You know, there is that driving force behind our biology. Because everybody wants to be loved. Everybody wants to be understood. The opposite of love is not hate. I cannot stress that enough. The opposite of love is not hate. The opposite of love is apathy. At least when you're angry, and you hate somebody,
or you feel that, you're feeling something. But with apathy, nothing. There's no effort. There's no energy. So we have to feel first, and then everything has to get filtered through that mental state. So the opposite of love is the apathy, not hate. Truly. Truly. I think you're right. Ele diz que tudo começa pelo coração, né? Ele cria um exemplo bem interessante. O ser, né? O ser, ele começa a partir do coração e depois é que o cérebro é formado. Ele fala também que o ódio, né? O oposto do ódio, ele disse não é o ódio, ele disse que o oposto do amor, ele disse que não é o ódio, né? Mas é a apatia. Por quê? Por que apatia? Porque a pessoa, quando ela expressa esse, eu não sei se posso dizer sentimento de apatia, mas eu acho que a gente tem que falar assim, porque a apatia não é nem ódio nem amor, então a pessoa não está expressando absolutamente nada, está frio naquele momento, né? Está apático aquele sentimento. Você expressa um sentimento de ódio, um sentimento de amor para alguém e aquela pessoa é realmente apático, né? Foi assim que eu entendi esse princípio que ele explorou. Gislene? Então, quando você observa a realidade sem passar pelo coração, você não tem você realmente não consegue ter empatia por nada, né? Ou, vamos dizer assim, se prevenir de danos, né? Quando você vê algo que vai causar um dano, você também percebe-se pelo coração, né? O coração Exato. é uma grande burra. Quando você não está usando isso, quando você está num processo anormal nesse sentido, né? Um processo não natural, não orgânico, e não processa as coisas pelo coração, você talvez perca realmente essa percepção, e aí vem o oposto, né, do amor, né? Que é realmente a apatia. Você funciona como um autômato na realidade, né? Você simplesmente com certeza, exatamente. não experimenta qualquer resposta emocional e do coração frente a nenhum elemento da realidade, né? Você já perdeu sua característica orgânica. É exatamente o que ele fala, né? Porque ele disse que o oposto do amor não é o ódio, é a apatia, porque ele disse que quando o ódio você está se expressando, né? Mas a apatia não tem como você se expressar, você não está expressando absolutamente nada. Então por isso ele vê como o oposto do amor. Obrigado, Gislene. Exato, obrigada. Thank you, Spencer. Go ahead. Sure. I wanna illustrate this whole feeling, thinking, and doing thing for you. Imagine you've got somebody who's come from like a super long day. He's just been laid off of work, and somebody is trying to start a fight with him at a bar or something, because he's there drinking, trying to forget about his day. And so this other person outside of him says something that upsets him, that feeling. So for that to be reconciled, it can only go so many ways, but for it to really be fulfilled, it has to follow through 3 steps: the heart, the mind, and then the gut, the doing. So the man feels offended. He feels in his heart that is wrong, that is not a nice thing to say. And he has to think to himself, after feeling this, he has to think, am I going to knock this asshole out, or am I going to be peaceful and not say anything? So let's say he weighs it out. 1, he decides to hit the guy. And the result of that, with the gut, being the action, he felt offended, thought he should punch the guy, and punches the guy. Through that organic process, that may wind him up in jail.
Now, through the opposite, he may think, I've been offended, but I don't want to, I'm inebriated, I don't want to hit this guy because it might send me to jail. That's critical thinking, right? Something nobody does anymore. He thinks about it. He chooses the action. He chooses in his gut to just continue his drink. And then he goes home, and then something better can happen for him. But nothing better is going to happen for you if you put yourself in jail or if you do something that would compromise that. That's why we require such a rigid headspace. And then there's one other thing I want to say about all of this, but I'll let you translate that first. Okay, thank you. I try and tell stories because it's easier, you know? It's easier, yeah. It's Yeah, easy to very, visualize. very interesting. Ele tá dando um exemplo para solidificar esse entendimento da análise do coração, né, da causa e do efeito. Ele diz uma situação, uma pessoa que acabou de sair do emprego, ou ser despedida, então essa pessoa entra num bar e vai tomar alguma coisa, né? Então essa pessoa tá lá e chega alguém, senta do lado e fala uma coisa que não foi muito boa, né, para aquela pessoa. Então aquela pessoa tem aquela decisão de, ela vai escutar aquilo, ela vai entender aquilo como uma ofensa e ela vai ter que ter a decisão de tomar uma decisão. A decisão seria o quê? Ou dar um soco naquela pessoa, né, e acabar indo para a cadeia, porque isso vai se desenrolar, ou não fazer absolutamente nada, né? Foi assim que eu entendi a maneira que ele explicou, né? Gislene, você entendeu mais um pouco sobre isso? Não, é exatamente isso. Você entra numa situação dessa, né, onde alguém te ofende, te insulta, e o que acontece? Você pode entrar naquela causalidade, vai acabar preso, né, vai se engajar numa luta lá, pode se engajar numa luta, numa briga e pode ir para a cadeia, né? Exato. Ou você pode escutar aquilo e decidir não se engajar naquele tipo de causalidade. Seriam aí você tá olhando duas linhas de tempo, né? E você escolher a linha de tempo que você quer, porque ali você tá num portal, você vê uma causalidade que pode te levar para prisão, dependendo de se você não dominar no momento, impulso, né? Não né? processar. Exatamente, você não processar, você não entender onde aquilo ali vai parar, né? Ou então você pode olhar aquela situação, ver as consequências, né, das suas escolhas e escolher aquilo que é mais conveniente para você, né? Que é ir embora, acabar com aquilo, escutar o insulto e superar e ir embora, né? Ao invés de ficar se expondo aquilo ali, né? Porque as emoções são forças muito potentes, muito né? exatamente. E a pessoa pode, em determinadas situações, pode se afogar em determinado tipo de vibração, de emoção, e esquecer e falar, dane-se as consequências, eu vou quebrar a cara desse sujeito, né? Mas, assim, você tá, vamos dizer assim, a pessoa está vivendo de forma mais consciente e controlada, vendo, percebendo esses portais, eu chamo de portais, né? Uhum. Você tem toda hora, né? E não entrar em determinados comportamentos, né? Que vão te causar prejuízo, né? Que vão modificar totalmente a tua linha de tempo. Você vai entrar numa linha de tempo. Eu concordo. Você fala portais, eu sempre vejo como oportunidades. São oportunidades ou para crescimento ou para queda, né? Ou a pessoa tomou uma atitude de crescer naquele momento ou derrubar tudo que foi feito, né? É uma oportunidade para crescimento ou uma oportunidade para não crescimento. Para mim, eu vejo assim também. Obrigado, Gislene. Okay. Thank you. Go ahead, Spencer, please. Thank you. Sure. All right, and I wanna try and wrap this up a little bit here, but
this thing we have here is more or less if life is a computer, this is the operating system. Now, we as individuals kind of are biological computers, so, we have to have some sort of moral fabric, or else we sort of cease to be human, at least on a pretty complex level. So I've always thought the concept of humanity, being human, it's like a tree in the wind. If things, are too much, if circumstances are too much, the tree will break. But if conditions are right, it will flourish. But, at what point, in all that disruption and that chaos of breaking, the tree doesn't seem to be a tree. The tree dies out and becomes something else. So if this flow is stagnant, you can tell in certain people where they have like a block, per se. Because each aspect of the three minds, there are pitfalls for you to get stuck into. Whether or not your intention isn't straight, or you're overthinking something, or you act without thinking. Each little thing has a pitfall in between it. So people get stuck in these minds, the heart mind, the head mind, the gut mind. Gislaine, você quer explorar um pouco o que ele falou? Começa aí, Antônio, por favor. Eu entendi como ele falou sobre como a vida fosse um computador, né? Esses fatos que estão ocorrendo ao redor de você seria o sistema operacional, né? E que esse encadeamento de eventos relacionados ao exemplo que ele deu ainda, sobre a pessoa que vai ao bar, escuta alguma coisa e toma a atitude de fazer alguma coisa ou não, né? É como se fossem chances, né? Ou armadilhas pré-programadas, quer dizer... Armadilhas. Né, exatamente, são armadilhas. Então, tem que observar que tem aquela oportunidade da pessoa fazer a mudança, sim, de tomar uma atitude que não vá entrar ou engajar numa luta, né? Mas que aquilo ali é uma armadilha também, né? Se a pessoa entrar naquela vibração de raiva da luta, é uma própria armadilha, né? Foi assim que eu entendi. Gislaine? Mm-hmm. So, if we can talk about Sumerian language, if we say mo, the more of moral, and mos in late Latin, mos and moral and ethics, it is related to our lineage. When you talk about moral, we are talking about to preserve our lineage, our humanity. Like you said, the human being human. So when we talk about moral, it's kind of acting to preserve our lineage. I think what you mentioned, this fabric, we have to realize this fabric, this moral, in every pitfall. In every pitfall of the system, because we are in a system that is not it's not how can I say, benevolent for the human lineage. Okay, we have a lot of occasions to not be inhuman, to behave in a not human fabric or moral, or in a not human, in a way that we don't preserve our lineage. So I think that's what you said. We have to see this in advance in order not to fall in this
these tramps, these pitfalls, isn't it? Yeah. What do you think? I'll give these are really crude examples, but I'll give you 3 examples of one of each. People getting stuck in the heart mind, the head mind, and the gut mind. Yes. So somebody who was coming from like the heart center was like Gandhi. He wasn't the most like perfect person on the face of the planet or anything, but all of his thoughts and all of what he did, it all stemmed from the heart. But in that being stuck in his heart and feeling so strongly, his pitfall was he denied his wife, who was dying of a very specific disease. He said, I cannot allow you to be treated with Western medicine because that goes against what we feel is right. So his wife dies. Gandhi, I think less than a decade later, has the same disease and is offered the same treatment, and he takes it. That is the result of somebody who's too stuck in the heart center to think critically and act accordingly. Now, somebody who's stuck in like the headspace is somebody like Stephen Hawking, the astrophysicist. We know him for knowing so much. We know him because of how he thinks, correct? We don't really know how he feels about much or what he normally does, because what he feels is based on what he thinks, and what he does is based on what he thinks in his mind. And so that person I would think, is a pretty good example of somebody who's stuck in the headspace and their life exudes that and has modeled itself from that. And the other person who is like a representation of the gut mentality, the just doing things without thinking or feeling, is Donald Trump. He opens his mouth. He just opens his mouth. No, he doesn't think too much about it. He just does it. But it's a perfect example. You know, they're crude examples, but they're good. But each person has that vibe of which mind they're centered in. And like if you're not heart centered, it's like it's gonna get stuck like anywhere, or it's gonna cause that chaos between the two orders. Ok, interesting. Antônio, você quer começar? Eu gostaria que você começasse, porque foi uma pergunta que você fez, que você explicasse para os nossos amigos. Você passou para ele, né? Tá, então eu vou começar falando o que ele falou, aí depois eu falo o que eu falei para eu não perder. O que ele está dizendo, acho que eu entendi, é o seguinte, nós temos os 3 aspectos, o coração, a mente e as ações, né? E como isso, vamos dizer assim, a gente está manifestado numa realidade e ela é aquela questão da causa e efeito, ela é tipo um computador biológico, as coisas vão acontecer. E que não é, vamos dizer, conveniente você ficar retido em um só dos aspectos. Você vai acabar, vamos dizer assim, errando, né? Ou correto, tendo causalidades não muito boas se você ficar preso a um dos aspectos. Aí ele deu, por exemplo, Gandhi foi um que ficou preso no aspecto só do coração, né? Ele é conhecido como uma pessoa com muito amor e tal, só que ele deixou a esposa dele morrer porque ele não queria, ele se recusou, né? Ele estava numa luta de libertação da Índia, do domínio inglês, e ele não deixou a esposa dele ser tratada pela medicina ocidental e ela acabou morrendo. Né? Ou seja, ele foi uma pessoa que estava agindo ali, estava querendo a qualquer custo libertar, né, a Índia, e acabou errando nesse quesito, nesse excesso. A segundo exemplo, uma pessoa que está parada aí no aspecto
aspecto mental é o Stephen Hawking, que é conhecido pelo que ele pensa, né? Exato. Por isso. A gente não sabe O que ele vamos dizer assim, sente, né? A gente não sabe o que ele sente, né? A gente não sabe o que não ele sabe o vive. que ele sente, o que ele vive. Ele é uma Exatamente. pessoa simplesmente que é conhecido pelos seus pensamentos. E o exemplo que ele deu da pessoa que está retida ali no aspecto somente das ações, que age sem pensar, se bem que há controvérsias, eu tenho uma opinião interessante a respeito disso, Antônio, assim, interessante para mim, lógico, né? Mas ele deu o exemplo do Donald Trump, né? Daquela pessoa que faz as coisas sem pensar. Por impulso, né? Ele por impulso, ele vive por impulso, né? O mundo dele é ele mesmo, ele mesmo e ninguém mais, né? Ele age sem pensar. Embora eu também não vou entrar nesse aspecto, mas eu, como trabalho com algumas áreas, assim, eu acho que ele está jogando um tabuleiro de xadrez numa arena, ele está numa arena, né? E às vezes ele faz movimentos que parecem impensados, mas eu acho que eles têm um efeito. Ele lá do jeito dele, né? Ele acaba expondo algumas coisas, né, para o público, embora ele tenha que fazer com essa, vamos dizer assim, se fazendo de doidão, né? Mas isso é uma outra história. Mas assim, o que ele está dizendo é que não é bom para o ser humano agir com vamos dizer assim, supervalorizar um só desses aspectos dessa cadeia aí, né, dessa máquina, né, vamos dizer assim, desse mecanismo de, vamos dizer, plasmar as coisas na realidade, né, que você tem que usar com equilíbrio os três aspectos, porque eles, tudo vai ter um efeito, e se você não usar, não conhecer as leis, né, e não usá-las com equilíbrio e as possibilidades que nós temos, ou seja, coração primeiro, mente depois e em seguida as ações, algo vai dar errado, algo vai desequilibrar, né? Você vai entrar num desequilíbrio e você vai entrar numa onda do universo para que tudo volte ao equilíbrio, ou seja, você vai estar lá no meio de uma onda maior, talvez, do que você tenha planejado, tenha a possibilidade de absorver com harmonia na sua, vamos dizer assim, na sua escala, né? Em síntese, né, os três são oportunidades de aprendizado, porque você não pode vivenciar apenas um e negligenciar os outros dois, porque no momento que a situação e a pessoa optar por agir de uma forma que nunca agiu antes, então ela não tem o menor conhecimento de como interagir naquele momento. Seria assim que eu entendi, né? São os três, a gente nunca pode deixar, a gente nunca pode valorizar um dos aspectos ou do coração, ou o aspecto mental, ou o aspecto causal, né, das ações, mas a gente tem que aprender a trabalhar com os três de uma forma harmônica. Nunca negligenciar os outros dois em detrimento de um, porque teremos que aprender a trabalhar os três da mesma forma. Gislaine? É isso mesmo, Antônio. Ok. We can go ahead. Thank you. I guess that really sums most of this up. I'd like to take the time to point out that we are already, just by having this conversation, laying the foundation for these things. This is not for me to tell anybody that they can, study each word and every second of translation and, listen and make that, their life. All I want to offer is this thing that I was offered. And it took me, it took me a couple of years of, writing all this down for myself, kind of understanding the concept, and then peering out and seeing
how it takes hold of the nature around me. And I know, based on this, if nature outside of me, if I think that's beautiful, then imagine what beauty we can find inside of us. Truly. I want to, I guess, kind of wrap up and say thank you for you, and for taking the time to have me on again. I still have like lots to talk about. Yeah, you can't shut me very up, It's a man. pleasure, very. Pleasure, yes. It's a great pleasure. Yeah. It was very interesting. We thank you to be with us. Uh, your patience to explain, and we translate. It's a rhythm, a little slow rhythm, but thank you. Very interesting, Spencer. Thank you. Thank you so Certainly. much. Yes, thank you. Yeah, it's a good time for you. It's a very good experience. You're able to share all your knowledge with us. Ele tá sumarizando. Ele também já agradece o fato de ele estar aqui, né? E a maneira que ele está podendo explorar, né? E passar esse aprendizado, que foi uma coisa que ele fez, né? Durante o desenvolvimento dele, né? Do processo da vida dele. E ele agradece a forma que a gente está passando, que ele está aqui, né, experimentando isso. E quando a gente decidiu fazer, montar o evento, né, é como se a gente já estivesse interagindo. É uma maneira de interagir, de passar o conhecimento. Gislaine, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer também, Antônio, a você, essa parceria aqui, você ajuda bastante, né? Porque Obrigado. Tem mais vivência com a língua e foi muito interessante, é muito bom estar com vocês. Agradecer a Helena, né? Pelo ânimo, né, de fazer esses encontros. Agradecer o Pedro, o Tadeu, né? E agradecer a vocês, foi ótimo. A gente aprendeu bastante, discutiu. É assim que a gente vai caminhar. São conhecimentos, né? Eu estou até ponderando aqui que estiveram na mão de poucos das sociedades secretas que têm usado esses conhecimentos de forma obscura, né, para explorar, para ganhar vantagem para um pequeno grupo. E são conhecimentos que a gente precisa agora dominar, porque o grande problema da humanidade, da grande maioria, né, e eu que estou na capital federal posso ver bem isso, né, todo mundo corre atrás do poder, porque é normal, quem não quer ter poder? Quem quer ser um mero joguete nas mãos do destino, né? Ninguém quer, né? Então, a gente não deve, na minha visão, a gente não deve, vamos dizer assim, acusar as pessoas ou falar mal, né, delas por esse desejo de poder, que é até quanticamente ruim para a gente, porque se você está censurando isso em outro, significa que você vai bloquear em você, né? Não tem nenhum problema você querer prosperidade, você querer poder, você querer o conhecimento para ter poder, né? Eu acho que o problema é outro, ele vai além, né? Ele vai numa mescla de uma mentalidade que não é humana, na minha opinião. Essa é a verdadeira invasão alien, né? De uma mentalidade alien que faz com que o ser humano comece a agir de uma forma que não é natural, né? Que você ter uma mentalidade predatória, né? Você usar os conhecimentos para predar outros, para tirar sua energia do sofrimento alheio, né? Isso é uma mentalidade que precisa ser agora precisa ser revertida, né? Que nós podemos ter poder, nós podemos ter prosperidade sem aderirmos a essa mente predadora, né?
Então, é isso que eu queria falar, agradecer, já agradecer ao Spencer, né? É um prazer tê-lo aqui. A gente parar e discutir sobre isso já é uma marca quântica, né? Todos nós abrirmos esse espaço, estarmos aqui, as pessoas que estão assistindo, como o Spencer falou em algum momento aí, ele disse que é preciso você querer Exato. saber dessas coisas. Nada vem para a gente se primeiro a gente não quiser. Olha lá, o coração, né? Você precisa querer. Se você for apático em relação a isso, se você for mecânico e se deixar alguém ocupar esse espaço, alguém está ocupando esse espaço, né? De querer para você. Então alguém vai querer algo e com certeza, do jeito que as coisas estão, né? A gente não pode achar que é algo que vá exatamente no sentido dos nossos interesses. Então, o fato da gente abrir esse espaço, esse tempo na nossa agenda, né, no nosso tempo, e conversar sobre isso, tentar entender mais, já é uma marca, né, bem clara para o universo que nós estamos querendo compreender essas leis. Estamos trocando essas ideias com pessoas que têm algo a aportar, que têm uma generosidade, né, de colocar seu ponto de vista, e cada um pode fazer sua síntese, né? Essa é a importância, e eu agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigado, Islene. A gente é que te agradece. Eu agradeço o pessoal da banca, eu agradeço o Pedro. Antônio. Sim, Helena? Essa pergunta que eu coloquei aqui na tela não é uma pergunta? A gente vai fazer ainda a pergunta, mas eu quero gostaria de fazer minhas colocações finais. Eu agradeço o pessoal também da banca, eu agradeço a Helena, o pessoal que está participando da live, e agradeço o Spencer. We do have a question for you from someone from the live chat. From Paulo Jaciuk. He said, "Good night, Spencer." Antônio, fala em português primeiro, para a gente saber, aí depois você fala em inglês para o Spencer. Tá certo. Por favor. Eu vou fazer a pergunta do Paulo Jaciuk. Ele fez uma pergunta interessante aqui. Primeira noite, primeiro ele já dá boa noite ao Spencer, né? Ele agradece ao Spencer, e se ele consegue entender o que ele é, né? So, Spencer, the question is from Paulo Jaciuk, and first he said like good night, and he asked you if you can understand what you are, you are. That's his question. Yeah, complex. It's something I've been figuring out since day one. Day one, what am I, and what am I in relation to everything around me? As far as I can tell, I am just one part of like a threaded blanket, a tapestry, something that is so magnificent that my thread may just be a variation of one or two colors, but with those around me of the same color and variety, when you string us all together, we make a portrait, we make a picture, we make something truly to be marveled. I am one part of the equation that involves everyone as a variable. I see myself in other people, and I see other people in myself, because I know that all I have been so far is the summation of everything around me and how I react to it. I suppose I should say, more importantly, I am how I react to the influences of life around me. I am my own cause and effect.
and my effect and my own cause. I'm singular, but I know I am truly a part of something greater, as everyone is. Thank you. Uhum. Ele, respondendo a pergunta do Paulo, ele disse que ele descobriu isso logo no começo, né, e se desenvolveu a ideia. É como se ele fosse um tom de várias cores. Mas ele não está sozinho, ele está quando se unem com os outros tons, ele forma um todo, forma uma figura grande, né? Então ele não é sozinho, ele não está só. Ele tem a consciência dele mesmo, mas ele tem a consciência que ele faz parte de um todo. Foi assim que eu entendi a explicação dele. Ele explorou de uma forma muito filosófica. Então, essa tradução de hoje, ela não foi uma tradução assim muito fácil, né? Porque não foi uma conversa muito filosófica. Então eu acho que a gente pede um pouco de desculpa aos amigos caso ficou difícil a compreensão. Acho que foi bem, Antônio. Acho que foi bem. Apesar, foi bem filosófico, mas eu acho que deu para ter uma boa ideia, sim. A gente foi bem. Que bom. Eu agradeço. Helena, você quer fazer suas colocações? Bom, todos já fizeram, é isso? Sim, porque Uhum. eu já fiz também, porque quando ele fez, a gente, que estava fazendo tradução, a gente já entrou naquela linha de pensamento. Paulo, a gente não tinha esquecido a sua pergunta, mas porque a maneira que ele estava explorando o assunto era tão complexa que a gente queria que ele terminasse as leis, né, que ele estava trabalhando em cima. Obrigado. Helena? Bom, o Pedro Soler quer fazer as colocações? Boa noite a todos. Eu queria falar sobre o coração, que é um grande filtro dos sentimentos, como ele falou, e que temos que utilizá-lo e ouvi-lo. Ele é sábio. Ele vai dizer sempre se está confortável ou não. Assim encontramos a sensatez. Escutando o coração, vamos saber que escolha fazer. Se não está confortável, o arrependimento, Aí está a causa e efeito. Penso que o coração é um órgão que temos que escutar, saber escutar. E agradecer a todos aí, a Spencer, Antônio, Helena, Gislene, Tadeu, não sei se deixo alguém, a todos. Muito obrigado por me deixar estar aqui. Obrigado. Obrigado, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Bom, o Fré César Romano escreveu assim, que o Spencer disse também que ele é o que seus atos mostram. Foi uma parte que o Fré César pegou, entendeu? Legal, sim. Bom, o Tadeu está agradecendo aqui. E eu agradeço também. Gratidão profunda, Spencer. Gratidão profunda, Antônio, Gislene, Pedro, Tadeu, todo o pessoal da live linda, pessoal maravilhoso, gratidão profunda. E se o Spencer quiser ainda falar mais alguma coisa, ele pode ficar à vontade. Okay. Thank you. Spencer, if you want to say something, you are more than welcome. If you have something else to say, or if you want to do the last words for your lecture. Sure. Again, I have to express gratitude, because if I don't do that, I don't feel right, like in myself. I'm grateful. I'm grateful for the what we just covered is thousands of years of people putting ideas together, and the fact that we can knock this out and simplify it. Not only that Antonio and I and Elena can understand, but we took that, we made it simpler, so that
that many more people, that many more people can understand it for themselves. It's a really large step, I think, in the right direction if we can start applying a lot of these principles, even if it's just like one thing that comes to mind, like one principle. It's like, oh man, see, this makes sense with what he said. But once we understand that it's all connected, you begin to see all of this in all things, including yourself. And then, you know, through understanding, you can make better decisions that you felt enough to know enough to do enough. That you make harder decisions that are more satisfying. And then I think this is a really good way to encourage critical thinking and you know, diverse thought. You know, so you're not just subjected to one meaning of a word, because all these things, they fall in alignment with each other. So we can't deny that once we've seen it. The trick is getting around to understanding it to see it. But it's out there now. You know, I got to look back on my own notes. Now somebody has a dialogue to look back on, you know? So I encourage everybody to, you know, approach what I've said and what anybody says with a grain of salt. And if it feels right in your heart that, you know, all of this makes sense, think about it some more. And then really think about it. And I absolutely promise, you have nothing to lose, but everything to gain. Thank you. Ele agradece, né? Ele está expressando o sentimento de gratidão pela oportunidade que ele tem de passar esse conhecimento, né? E a forma que ele está colocando, que foi colocada, o que foi, como está sendo deixada para outras pessoas, né? Esse conhecimento, quer dizer, ele não só deixou conhecimento para mim ou para Helena, mas está deixando conhecimento para todo mundo. E o formato de como a apresentação foi feita também, esse conhecimento que foi passado hoje, quer dizer, o resultado de anos e anos de outras pessoas explorando e analisando esses princípios, escrevendo sobre esses princípios, quer dizer, é um resultado de muitos anos, né, de pesquisa. E ele agradece também, ele disse que as pessoas que no futuro vão ver vão ter essa oportunidade, que elas têm uma oportunidade, elas assistam, né, o show com a mentalidade aberta, com o coração aberto, para que possam captar e aprender essas ideias. Né? Helena? Ok. Bom, então, gratidão profunda a todos.